está no ar mais um Viver Plenamente. E esse mês especial, mês da mulher, março de 2024. E hoje eu tenho uma pessoa sensacional, que ela vem falar de mulher para outras mulheres. Gi Coelho, sejas bem-vinda ao Viver Plenamente de hoje, Gi. Obrigada. Ao Viver Plenamente de hoje, vamos viver plenamente e aprender a viver plenamente com algumas dicas aí dessa super Gi. Então eu vou apresentar ela um pouquinho. A Gi, ela é bacharel em administração de empresas com especialização em psicologia organizacional. Uma área bem difícil às vezes de trabalhar e muitas vezes difícil até de encorajar para que outras mulheres queiram desenvolver carreiras. Exato. Né? E formada também em gestão de pessoas. Ela está há 15 anos de atuação, ela tem 15 anos de atuação com desenvolvimento humano e de carreiras. E esse ano, além de escritora, como mentora de carreira para mulheres 30 a mais, que é a época realmente que a mulher começa a atingir o sucesso em sua plenitude, ela atua também como palestrante. Gi Coelho, uma mulher real que aprendeu com a vida a ser resiliente e focada nos seus objetivos. Vamos entender um pouquinho então a tua trajetória, como é que foi esses 15 anos no mercado de trabalho, com diversas formações, né? E como é que foi a tua primeira formação, como é que surgiram as outras? Eu quero entender um pouquinho de ti essa história, o que te inspirou a ir para esta área? Bom, não foi desde o início assim, né? Eu acho que quando eu comecei novinha, né, filha de pais separados, precisava trabalhar, fui indo na onda daquilo que o mercado de trabalho ia oferecendo. Aí, com uns 22 para 23 anos, eu tive um problema sério de saúde, né? Fiquei um tempão hospitalizada e super me identifiquei com o cuidado das pessoas dentro do hospital, de todos, né? Sempre cuidando com muito amor, com muito carinho. Sei que não seria da área da saúde que eu ia conseguir, então já estava entrando na área da administração. É isso, eu quero impactar a vida das pessoas, eu quero poder distribuir isso também. Como naquele momento, novinha ainda, enxerguei que seria com a gestão de pessoas. Então foi onde eu comecei a trilhar. Essa foi a tua primeira formação, então? Essa foi a minha primeira formação. Como é que surgiu a psicologia organizacional? Psicologia organizacional surgiu agora, né, nos últimos 4, 5 anos, que eu senti a necessidade de aprofundar. Né? Então precisava entender o comportamento, precisava trabalhar mais com o comportamento humano para poder ajudar outras pessoas, e principalmente as mulheres, que são meu foco, no seu desenvolvimento. Né? Eu acredito muito que a carreira ela passa pelo desenvolvimento por fazer o que se ama. E então, é isso que eu ia te perguntar, né? Como é que foi essa inspiração de trabalhar com o desenvolvimento de uma mulher para outras mulheres profissionais? Sim. Que é bem interessante, né? Esse nicho e esse recorte. Como é que se dá a questão de querer desenvolver um projeto para mulheres desenvolverem as suas carreiras? Elas já vêm acreditando em si, não vêm, às vezes tem dificuldade, né? O que é mais desafiador quando você vai desenvolver uma mentoria ou quando vai fazer uma consultoria para uma mulher que quer se destacar, né? Sim. Dentro aí dos 30 anos mais, ou né, até mais, ou às vezes 40, 50, porque acontece muitas vezes, leva muito tempo para a mulher desenvolver a carreira devido à maternidade, divisão de cuidados com filhos, com casa, entre outros. Foi exatamente isso. Porque como eu fui trabalhando, cheguei na gestão de pessoas, mas tive minha filha, me separei, levei tempo para formar a primeira formação, então eu não consegui desenvolver tanto a minha carreira. Quando eu finalmente consegui, vários questionamentos foram surgindo. Então foi na minha necessidade que eu percebi que eu podia ajudar outras mulheres. Quando eu comecei a trilhar o meu caminho, entender o meu caminho, eu percebi, opa, isso aqui eu também posso fazer para outras mulheres. E cada vez mais que eu vou conversando, eu percebo, as mulheres deixam primeiro formar a família, cuidar dos filhos, vão muitas vezes porque eu preciso pagar os boletos, então eu vou em qualquer emprego que surge, não pensando em carreira. E aí quando tu chega lá pelos 30, 35, tu para e pensa assim, poxa, conquistei, né? Tô com a minha família, ou né, com o meu filho, ou com o meu filho canino, né? Tenho a estrutura mãe que de eu pet desejei. também é mãe. Exato. Estruturei a minha conquista até agora, cheguei onde eu queria chegar, mas é isso? Acabou? Me como sinto realizada Como é que eu vou isso? viver até os 80 agora, né? Então, como eu brinco, eu disse, então é onde eu quero estar junto com elas. Não, aqui é só o começo, né? A gente acha que o começo é lá aos 17 anos, não. O
eu comecei agora. E a gente às vezes escolhe a profissão tão novinha, né? Com 17, 18 anos, não às tem vezes tá empurrado maturidade, para o mercado de trabalho e tem que aceitar o que vem, né? E depois disso tu vai abrindo um leque aí de oportunidades e podendo desenvolver realmente os teus dons. Exato. Tenho encontrado muitas mulheres que percebem agora que não estão na profissão que gostariam de empreender, que gostariam de estar numa profissão completamente diferente, né? Algumas pessoas, eu era da área de vendas, mas o meu sonho era trabalhar com teatro infantil, né? Então, assim, das coisas mais diferentes eu tenho encontrado mulheres e é muito bom poder segurar na mão delas e elas irem, né? Então, hoje, isso é o que tem me realizado, com certeza. Isso é uma das tuas maiores realizações pessoais. Nesses 15 anos de atuação em desenvolvimento humano, né? Como é que é atuar nesses diversos segmentos, né? E o que é mais desafiador? A mudança que nós temos agora, né? O mundo ele está muito rápido, muito ansioso, muita comunicação ficou na palma da mão, no celular. Com a pandemia ainda trouxe mais isso, né? A questão da pandemia digital também. Então essa velocidade causa muita ansiedade e estresse, né? Nas pessoas, no mercado de trabalho, na vida pessoal também. Então acho que lidar com esse lado emocional tem sido um grande desafio, lidar com a saúde mental das pessoas, né? Eu começo o trabalho de mentoria, mas tem que segurar na mão também de uma psicóloga, de uma terapeuta, porque tu procura trabalhar sempre aliado à questão de promoção de saúde mental. Exato, porque né? hoje é algo que vem muito forte. O trabalho ele não pode ser adoecedor, ele tem que ser uma promoção dos talentos e da vivência e daquilo que a pessoa tem por vocação, sempre acompanhado da questão de saúde mental, para que a pessoa esteja... O sucesso ele passa por aí, né? Ele não passa pelo esgotamento, ele passa pela realização. E a realização tu não pode estar esgotado, porque senão tu não consegue entregar, tu não consegue ter resultado. A empresa não consegue ter resultado, a equipe não consegue. Então, o sucesso ele passa pela saúde mental também. E qual é que é o maior pedido de demanda que chega de mulheres? Qual é a faixa etária delas, né? O que elas mais problematizam? O que elas mais te pedem? Olha, Gi, eu quero trabalhar tal coisa, tal ponto na minha vida. O que chega mais para ti? Idade tem sido das mais diversas. Realmente não tenho que dizer assim, tal idade me procura mais. Mas a demanda quase sempre é a mesma. Eu não confio em mim. Eu não me sinto segura, eu tenho vontade, eu sei que eu posso, eu sei que eu dou conta, mas eu não me sinto segura. Então, na verdade, eu brinco com as minhas mentoradas. Eu disse, nós vamos conversar sobre coisas que tu já sabe. E essa fala é delas ou é de outras pessoas que elas trazem para elas? Também de outras pessoas. As críticas, às vezes. As críticas. A gente tem que trabalhar muito o fato de deixar o outro de lado. Porque a crítica do outro, às vezes, fala mais do outro do que de mim, né? Então, eu faço elas tentarem entender isso. Olha para si, confia em si e deixa o que o outro pensa de lado. Feedback construtivo é muito bom, mas quando ele é construtivo, quando ele vem com elementos, crítica por crítica, e já deixa de lado. E quem é esse outro? É o chefe? É o marido? Ainda tem machismo? Ainda tem diferença de gênero? Como é que se dá isso na prática? Vem de todos os lados. Vem de todos os lados. Da própria empresa, de outras mulheres, colegas, né, muitas vezes no ambiente de trabalho, seja no emprego CLT, seja no empreendedorismo, colegas do mesmo ramo, isso tem muita disputa ainda. O machismo também está presente. Muitas vezes a mulher se coloca nesse lugar também, então às vezes um comentário que não poderia ser um machismo, mas passar despercebido, ela pega aquilo muito para si, né? Ela se sente muito responsável pela família, pela casa, né? E não coloca o parceiro também como aliado. Então, tem as duas partes ali, né? Tem o machismo, mas tem a mulher que também se coloca nesse lugar, né? E quando uma mulher profissional se torna mãe, como é que fica a visão de mundo dela? Vira alguma chave, Gi? Total, total. O que tem de diferente entre uma mulher que é mãe e outra que não? Vamos falar do público feminino aqui, que eu acho que é bem importante tudo isso. Não desmerecendo, às vezes, as mulheres que não são mães e que optaram por não ter né, filhos. E também aquelas mulheres que muitas vezes não podem ter. Mas pensando né, numa chave geral. No o que acontece até, né? Na questão do cuidar do outro, desse olhar mais humanizado? Como é que é a visão dessa mulher que se tornou mãe? A mulher que se coloca do cuidado, né, seja se tornar mãe, né, mãe de pet, ou está cuidando de alguém, de um sobrinho, né, de alguém, ela se torna mais responsável. Né? A gente tem por alguém, para fazer por alguém, então aquilo
te cria uma responsabilidade gigantesca, uma culpa gigantesca também, né? Então tem que lidar com essas duas coisas. Geralmente, qual é o sentimento de culpa que elas trazem na fala delas? O tempo. Fazer a gestão do tempo. Eu não estou presente o suficiente. Eu não tenho tempo o suficiente. Né? Porque elas se colocam, muitas vezes, eu não posso perder esse emprego. Eu me coloco na responsabilidade e aí ela se dedica tanto à carreira que ela não consegue achar que está com tempo de qualidade com o filho. E tudo tem que ter um meio termo. Né? Eu digo assim, o teu trabalho ele tem um período que tu tem que dedicar a ele, e tá certo, tu vai te dedicar, mas tem um período que tu tem que ter a tua vida, né? Senão tu não consegue entregar bem feito no trabalho, né? Mas tem uma outra coisa que eu acho que foi fundamental, pelo menos na minha vida, com se tornar mãe. Sabe aquelas fofocas que tem no trabalho, no ambiente de trabalho? Rádio corredor. De rádio corredor? Tu esquece isso, tu não tem tempo, porque tu tem que, naquele tempo que tu tá ali, dá muito mais gás no trabalho para poder sair, digamos assim, no horário, poder cumprir a tua jornada, para poder estar em casa com o filho, com o marido. E aí tu não te envolve tanto. E isso faz com que tu evolua na tua carreira enormemente. Vira a chave, porque totalmente. tu para de te focar em coisas que não tem sentido e foca na tua carreira, foca na tua entrega, né? Em vez de se preocupar com o outro, com a roupa do colega, com não sei o que. E a gente tem isso, não dá para dizer, e não é só as mulheres, tá? Os homens têm tanto quanto nós essa coisa da fofoca no ambiente de trabalho. Então a maternidade também traz isso. Tu foca mais na tua carreira. Vou lá, sou profissional, agora eu saio, tenho que dar conta dos filhos, não dá tempo para isso. Não dá tempo. Então, gente, segura aí, não sai daí, a gente volta em seguidinha com o segundo bloco do Viver Plenamente de hoje, falando então sobre desenvolvimento de carreiras femininas e essa divisão de tarefas. Na Denegre Psicologia, você encontra atendimento psicológico e psicopedagógico clínico e acolhedor. Atuamos na área da psicologia clínica, psicopedagogia clínica com atendimentos individuais, atendimento de casal ou família. Atendemos crianças, adolescentes e adultos. Realizamos atendimentos em Libras e inglês, de forma presencial ou online. Consulte nossos profissionais e convênios. A Contratos RH é uma empresa especializada em gestão de recursos humanos, com experiência em recrutamento e seleção de profissionais de todas as áreas. Nosso foco é a avaliação profissional e diagnóstico empresarial, buscando precisão e assertividade para o mercado. Estamos localizados na Rua Silveira Martins, 109, em Novo Hamburgo. Fale com a gente pelo telefone 30 66 4140. Olá, voltamos com o segundo bloco do Viver Plenamente de hoje, mês da mulher. Eu estou conversando com a Gi Coelho, que é especialista em gestão de pessoas, desenvolvimento de carreiras e especializada em psicologia do trabalho aí para desenvolvimento de carreiras. Gi, vamos falar um pouquinho, né, desse teu tempo aí de atuação. O que mais marcou a tua carreira durante esse tempo todo? Dos teus trabalhos todos que você desenvolve, né, o que mais te impacta na tua carreira? O que mais mexe contigo? Como profissional e como ser humano agora? Sim, sim. Eu acho que o momento que eu estou vivendo agora, ele está super casado com esse impacto, né? Porque desde lá de 2013, quando eu fiquei doente, 2008, quando eu fiquei doente, que eu olhei para aqueles profissionais, né, da saúde e disse, eu gostaria que alguém me visse dessa forma, com o carinho com que eu vi eles. Hoje eu estou recebendo isso. Então, as pessoas vêm, abraçam e dizem assim, nossa, tu impactou na minha vida. Eu acho muito bacana quando alguém traz uma história, às vezes, de dificuldade que passou. Seja por doença, seja por uma dificuldade que encontrou, por um divórcio, por uma história que gerou um certo sofrimento. Né? E dentro da vida feminina, isso a gente vê muito. A mulher, geralmente, está ainda no lugar desse sexo frágil. E de, né, mulher para mulher, vamos falar aqui. Né, o sofrimento humano, como ele é necessário muitas vezes para a gente evoluir. Eu com certeza não seria a profissional que eu sou hoje sem ter passado por essas etapas. E eu vejo isso em ti, né? Uma evolução assim gigantesca. Passar por essa doença, achar que não ia sobreviver naquele momento, depois, né, ter tido a minha filha, que era um milagre porque não era para ter engravidado naturalmente, ter me separado quando ela era novinha, ter casado de novo. Né? Teve questões de assédio moral no trabalho, então também passei por isso, que claro, não é fácil.
Então, com certeza, a profissional que eu sou hoje foi moldada por essas dificuldades que eu encontrei também. Que também trouxeram e fizeram com que você tivesse uma leitura mais humanizada também sobre outras mulheres. E que eu quisesse ajudar elas a entender que sim, tem essa dificuldade, mas vamos aprender com isso e vai passar. Isso aí, isso também é uma capacidade de resiliência. Com certeza. E atualmente você é coautora de um livro, Liderança e Performance. Eu estou pegando a minha colinha aqui para não errar o nome do livro. Que será lançado pela editora Chave Mestra em abril agora de 2024 Isso. em São Paulo. E dia 12 de abril, né? 12 de abril em São Paulo. E 24 de abril na Hub Cultural ali do Sicredi Feitoria. Exato. Isso? Do que trata esse livro? Bom, Vamos falar sobre isso? Vamos. Até para o pessoal ficar curioso e lá poder te prestigiar, Isso aí. estar no lançamento, Vai participar. ser muito legal. Vai ser bem bacana. Muito legal. Pois então, ele traz a parte de liderança, que eu atualmente tenho trabalhado muito com programa de liderança, gestão do clima, arquitetura de gestão de pessoas. Então, o convite surgiu por causa desse meu trabalho com as lideranças. E eu juntei a saúde mental, que eu acho tão necessária no nosso dia a dia, principalmente na liderança. Se a liderança não tiver com a sua saúde em dia, ou pelo menos cuidando da sua saúde, né, sendo exemplo, né, liderar é ser exemplo, né, ser inspiração para os outros. Então, se ela não estiver cuidando da sua saúde, estiver trabalhando muitas horas por dia, não estiver fazendo pausas, o que está passando para a equipe? Né? E a equipe adoecida fazendo a mesma coisa não gera resultado, não gera performance, não gera entrega. Então, o livro traz, né, vários coautores falando sobre diversas temáticas, sobre liderança, mas eu trago, então, no meu capítulo falando sobre a saúde mental e o reflexo. Né? E o quanto cuidar, a gestão do tempo, ser transparente, de certa forma mostrar vulnerabilidade também, o quanto isso impacta na relação com a equipe, na saúde mental da equipe. Onde fica o Hub Cultural do Sicredi da Feitoria? Ele fica na Feitoria, na avenida principal da Feitoria, mas exatamente o endereço não sei te dizer. Mas vai ser lá o Vai lançamento ser junto lá, ao Sicredi, junto ao esse Sicredi. espaço. Vai ser lá a partir das 19 horas, no dia 24. Então, a gente vai fazer o lançamento aqui também, que eu quero reunir muitas mulheres também, porque liderança também passa pela mulher. Toda mulher, ela é líder. Algumas ainda não se descobriram, mas ela é líder e ela precisa dessa autoliderança, né, para poder seguir e ser protagonista na sua vida, né? E a ideia do livro, como é que surgiu? Bom, veio por esse convite, né? Então, assim, primeiro eles que me convidaram e eu pensei, também fazendo o meu papel, né? Será que eu tenho capacidade para... Que eu também passo por isso, né? A gente não pode falar de algo que não passe, né? Então, também senti uma insegurança no início, mas depois pensei, por que não? Né? Eu tenho propriedade para falar sobre isso, saúde mental, eu acho que é algo que eu vivo também, que eu também tenho que estar me policiando e cuidando, né? E já passei por questões importantes. Então, vamos compartilhar como isso impacta no dia a dia das equipes. E eu tenho visto muito isso, né? Hoje, eu atuo diretamente com cerca de 160 gestores. Então, eu vejo no dia a dia deles e o reflexo nas equipes. Então, tem alguma pesquisa sobre o que mais se apresenta, às vezes, de problema de saúde mental? Hoje se fala muito sobre a ansiedade. Né? A ansiedade está muito associada e a ansiedade vista por causa da gestão do tempo. Quantidade de reuniões online, a quantidade de WhatsApp, né, no celular. É muita informação. É muita informação e pouco tempo para respostas. Tu recebe um WhatsApp, se não responder na hora, já tem alguém, tu não me respondeu, tu não me falou. Mandei um e-mail, né? Manda um WhatsApp para avisar que mandou um e-mail. Coisas que a gente já não tinha antes da pandemia e que agora acelerou. Isso causa uma ansiedade grandiosa, assim, né? E como o descuido da saúde mental pode impactar na entrega, né, de trabalhos lá na saúde organizacional? Né? Como o descuido com a saúde mental no ambiente organizacional pode ter consequências no dia a dia, principalmente para as mulheres, que têm tantos afazeres e muitas vezes que ainda não tem essa divisão igualitária aí de papel. Voltamos à ansiedade. A ansiedade, para mim, é o mal do século, né? Então, assim, a ansiedade, ela vai te gerar falta de foco. Então, tu tá ali e a tua mente tá no tema do filho, no mercado que tu tem que fazer. Então, essa falta de foco faz com que prejudique a entrega. Então, algumas coisas que tu poderia fazer, sei lá, em um turno, tu leva 2, 3 dias, né? Então,
Com isso, tu reduz a produtividade da área, tu reduz o resultado da empresa. Então, acho que a falta de foco, a questão da gestão do tempo, porque daí fica difícil, né? Qual é o tempo que eu tenho aqui para o trabalho, o tempo para o filho? Não tem caixinhas, né? Então, as coisas vão surgindo. Então, essa organização de gestão do tempo e o foco gerado pela ansiedade prejudicam, com certeza, a performance e a entrega de resultado. Bom, né? Fica aí uma bela dica e uma boa reflexão para a gente tratar isso, né? De uma forma séria. As empresas têm que trazer cada vez mais isso para a luz e criar programas, jornadas de saúde e bem-estar, fazer com que o seu colaborador pare 15 minutos, mas entenda, né? Esse é o meu horário de pausa. Vai fazer a pausa para o cafezinho é necessária. Eu ia perguntar como é que era a gestão de clima organizacional. Isso já entra nisso, né? Ter a pausa do cafezinho, ter a pausa para comer, ter a pausa para algumas coisas. Às vezes tem que fazer determinada atividade, o nível de concentração das pessoas ela vai até um certo ponto, até um certo limite. Tem que dar aquela voltinha. Tem que sair. E não adianta insistir. Precisa dar aquela voltinha, precisa sair daquele foco para depois retornar. Precisa fazer um intervalo de almoço adequado. Precisa sair dentro do possível no horário, no final. Claro, vai ter sempre suas exceções, empresas têm suas exceções, mas tentar sair no final da sua jornada, né? Para poder seguir, cuidar da saúde, fazer uma academia, cuidar da alimentação, dos filhos, tem tantas outras coisas, né? Tem o terceiro turno, o famoso terceiro turno. Então, tentar conciliar essas coisas. Não é fácil. A gente faz. Eu também não consigo todos os dias, né? Não vamos vender aqui que isso acontece. Mas a gente tem que se policiar. Lembrar todos os dias, acordar de manhã e pensar, hoje eu vou fazer isso, hoje eu vou fazer as minhas pausas, hoje eu vou fazer meu intervalo de almoço, hoje eu vou dar uma caminhada antes de voltar, né? Eu vou sair no meu horário. Então, todos os dias quando acordar, coloca como meta. Não só quando chegar num problema. Não e sim, a gente problema. fazer essa gestão já de saúde mental antecipada. Porque quando Isso é chegar promoção no de problema, saúde. tu não consegue mais sair, daí tu vai estar numa caixinha ali, tu não enxerga mais. O que eu faço para sair? Às vezes até sai, mas leva um tempo, tempo ou precisa de ajuda. né, vai precisar de realmente ajuda mais especializada. Exato. E se alguém quiser contratar o teu trabalho hoje, né? Fala um pouquinho assim, o que tu faz, de que forma a gente pode te achar, né? E qual tuas maiores demandas, qual a tua maior atuação neste momento? Hoje meu foco está nas mulheres, então principalmente nas 30 a mais, que são as mulheres que estão passando por por essa angústia muitas vezes, se é isso, se eu estou no lugar certo, se é essa carreira que eu quero, se eu quero empreender ou não. Então a minha atuação é com elas. Tenho trabalhado com mentoria, neste momento com mentorias individuais, mas em breve vou estar lançando a mentoria em grupo, curso online também, para que a gente possa falar sobre isso, sobre ser protagonista das suas carreiras. Então, hoje meu foco é mulheres, e mulheres que têm os mesmos valores que os meus, né? Porque eu acho que também não dá pra gente generalizar, porque eu tenho que saber o que eu posso ajudar. Tem mulheres que eu consigo ajudar, que têm ideais parecidos. Tem outras que aí outro colega vai ter que ajudar, né? Então, acho que esse é o controle. Sempre olhar, não pensando em ganhos financeiros, mas aonde eu realmente posso ajudar. Qual é o teu Instagram? O @GisaBC. @GisaBC. Então, para quem quiser seguir o trabalho da Gisa. E Gisa, vai estar lá também a postagem, então, para a gente te achar nesse lançamento do livro. Vai estar tudo, vai ter as postagens. Eu faço live todas as quartas-feiras agora falando sobre liderança, junto com esse grupo de coautores do livro. E também várias temáticas que eu trato lá sobre carreira e carreira feminina. Muito bacana. Conversei então com a Gi Coelho. Gi, qual a mensagem que a gente deixa para o pessoal que está nos assistindo de casa hoje? Confie em si e seja protagonista, mulheres. É o nosso momento. Eu sei que a gente não foi criada para ser assim. A gente foi criada, né, para meio que seguir ordens, mas a gente tem o comando da nossa vida. A gente conquistou isso. Então sejam protagonistas das suas vidas. Perfeito. Então, conversei hoje com a Gi Coelho aqui no Viver Plenamente. Vamos viver mais plenamente e focando aí no seu desenvolvimento. O Viver Plenamente de hoje fica por aqui e até o próximo.